Está apresentando alguém que vai Saindo aqui do RU, é o Dr. Maltos. O Dr. Maltos, ele possui graduação em matemática pela CEUB em 1985, odontologia pela UNB em 1987, medicina pela UNB em 1994 e direito pela UNB em 2006. Possui também especialização em medicina legal, odontologia legal e odontologia do trabalho. Tem mestrado em odontologia legal e deontologia pela Unicamp em 1999, doutorado em ciências médicas pela UNB, perito médico legista aposentado do Instituto de Medicina Legal do Instituto Federal, IMLDF, né? Ex-chefe do Núcleo de Ensino e Pesquisa do IMLDF, ex-diretor do IML, ex-chefe do Laboratório de Antropologia Forense do IMLDF e muito mais. E além disso, eu queria dizer algumas palavras no improviso mesmo. Eu já venho acompanhando o Dr. Maltos há alguns anos, já tive a oportunidade de acompanhar ele num congresso, no 5º CONAF, tive a oportunidade de sentar com ele na mesa, junto do Dr. Frank Marota. Faculdade de Medicina, do UNB, assim, velha de guerra. Das ilustres figuras da antropologia no Brasil. E nesse congresso eu pude ter a oportunidade de ver o quanto o Dr. Maltos é reconhecido assim na área, e às vezes a gente não tem essa noção. A gente tem tanto contato com ele que parece que é algo normal, mas em outros lugares ele é quase um popstar. Enfim, eu queria passar a palavra para esse grande mestre e dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui comigo hoje. Tá dividindo esse momento com todos vocês. Fico até perdido nas palavras, embaralhado. Muito obrigado. Uma honra imensurável estar aqui nesse auditório. E você vê que é desde 93 que eu ando por aqui, não é? De ter sido convidado por Vossa Senhoria, não é? E que relembrou coisas tão bacanas, e até parece que talvez tenha sido algo combinado, não é? Porque ele falou desse congresso, não é? E foi um congresso bastante interessante, e eu já aproveito para dizer que os senhores não precisam de ir a Belo Horizonte, porque esse ano o congresso vai acontecer aqui em Brasília, ok? Na Polícia Federal. Vai ser o 6º CONAF, o 12º ano de existência da Associação Brasileira de Antropologia Forense. Nosso atual presidente, o colega Deitos e tantos outros, Nicole, Cadu, Melina, estão preparando algo bastante interessante para nós. Aqui cenas, né, daquele evento memorável, e aqui vai ser ainda melhor. E para não dizer que é mentira, está aqui um dos grandes expoentes da medicina legal, da antropologia, Dr. Frank Marota, e um outro grande expoente, os dois eu posso dizer que são meus amigos, Dr. João Batista Canoa. E você vê, não é? Aqui o Serafim, nosso aluno, hoje está fazendo o Buco Maxila em Uberlândia, não é? E ele sempre ladeado de pessoas importantes, não é? Foi uma figura bastante, parece que foi tudo combinado. Aqui o diretor do IML de BH, à época de Brumadinho, nós vamos falar sobre isso, o Dr. João Batista, não é? Ele aqui com Daniela Arbeques, não é? Ele aqui num curso, destacar aqui Letícia Sobrinho, professora Eugênia, a presidente à época do congresso, eu estou buscando aqui no HD o nome dela, Yara Lemos, e por que não nossa corredora carioca, que também eu estou caçando o nome dela, Gabriela, não é? E tantas outras pessoas. Com a Eveline, não é? Que também foi presidente do nosso evento, e uma homenagem, então, para esse aluno maravilhoso. Então nós vamos falar de desastres de massa, lembrando desta situação pela qual o estado do Rio Grande do Sul tem passado. Eu cheguei aqui um pouco mais cedo e foi tão oportuno que o horário se estendeu,
para poder ouvir o professor Kozak. Vocês já imaginaram se eu quisesse virar um youtuber com tanta foto e com tanta... Seria muito fácil. Brandon, nós temos uma responsabilidade muito grande de divulgar a medicina legal, sem fazer espalhafato, tá? Então, essa é uma coisa muito importante. E lembrando que o professor diz que todos nós temos nossos paradigmas, todos nós somos preconceituosos. É importante lembrarmos disso, né? E é claro que só lembrando disso que você vai tentar ações para evitar. Não vamos politizar, porque é tão fácil politizar, falar isso, aquilo do Rio Grande do Sul, né? E aqui uma matéria de hoje do Estadão de São Paulo, que diz que somente 2 das capitais têm um plano local de ação climática e é importantíssimo que estejamos preparados para um desastre massa. Antes de entrar no tema, a gente tem que sempre lembrar que desastre massa, nós temos vários atores, cada um atuando em um setor. O meu é o último deles, é o da identificação dos cadáveres, mas talvez dos senhores seja o primeiro. Enquanto um médico intensivista, um médico socorrista numa ambulância, não é? Porque a prioridade absoluta é para as pessoas. Entendeu que eu não estou querendo muita preocupação com cavalo e com cachorro? Pode preocupar, depois de preocupar-se totalmente com as pessoas. Vamos colocar os valores nos seus devidos lugares, tá? A nossa sociedade hoje está muito mais preocupada com o ovo de tartaruga do que com seres humanos em formação. Presta muita atenção no que eu estou falando para os senhores. Então, a gente começando, a gente vai falar aqui de um evento que aconteceu aqui em Brasília, que é o evento do barco Imagination, né? Que naufragou aqui no Lago Paranoá recentemente. Essa é uma foto minutos após o início do resgate das vítimas, numa noite, aqui no Clube Cota Mil, domingo à noite. Fomos eu e o Dr. Ronei, que era o vice-diretor à época do IML. Aqui uma foto aérea mostrando o barco de apoio onde nós estávamos. E aí começa aquelas dificuldades, que é de se encontrar os corpos, de resgatar os corpos, imprimindo-lhes a menor quantidade de artefatos, que isso vai prejudicar a nossa perícia, né? Aqui coordenando os resgates, e lembrando que é sempre uma multidisciplinariedade, então são bombeiros, são policiais militares, civis, Detran, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança. Então não é uma pessoa que vai resolver o problema e também não é uma instituição. O que vai resolver o problema é a coordenação entre todos esses atores. E é muito bom que os senhores estejam aqui para entender as dificuldades que nós precisamos de superar. Isso não é um desastre massa, porque desastre massa é a superação da capacidade operacional instalada. Mas eu dou para demonstrar algumas dificuldades, por exemplo, a queda de um helicóptero que estava indo buscar um cadáver para a antropologia. E aí o cadáver caiu na maca, porque não foi bem amarrado, a maca enrolou e aí tivemos esse acidente, né? Os nossos técnicos de necropsia estavam lá e essa foto foi feita por eles, né? Aqui como aconteceu o evento, e a primeira coisa é ir ao local e numerar, para que a gente tenha uma condição de se referenciar de forma conjunta com os peritos criminais, corpo 1, corpo 2, corpo 3. Tranquilo, no mesmo dia foram identificados. Por quê? Eu lembro que eu estava chegando no IML e já liguei para o Flavinho e falei, Flávio, eu escutei na CBN, caiu um helicóptero. Eu não vou nem entrar na igreja, já estou indo direto, já fui direto para o local. E de lá eu liguei para o Dr. Flávio, falei, Dr. Flávio, manda buscar as fichas dessas pessoas. Quando eu voltei para o IML com os corpos, já estavam os 3 prontuários, tá? E com isso a identificação foi bastante tranquila e esse era o corpo que estávamos a resgatar com muitas destruições. E aí então agora temos um quebra-cabeça e aí até fica um duplo sentido, né? Nessa coisa que nós precisamos de montar para depois então tentar identificar. Os bombeiros foram identificados no mesmo dia. Esse já tivemos uma dificuldade pela natural putrefação, a falta de alguns fragmentos e a cola quente, que é aquela
técnica tão simples, né? A gente não pode ficar pensando que, eu preciso de uma cola especial. Não, vai lá na Feira do Paraguai e compra uma pistolinha, tá? Que você vai resolver o seu problema. É muito simples. As pessoas, a gente tem que aplicar lógica. São 2 pessoas, eu sei quem são. Quantos copos? Tem 2. É certeza que 2 pessoas e 2 copos? Sim, eles se correspondem bionivocamente. Então tá tranquilo, se eu identifico um, o outro está automaticamente identificado. Essa é uma questão é tudo ou nada. Porque eu não consigo identificar só um. Se eu identifico um, o outro está automaticamente identificado. Então esse era o corpo mais destruído e o outro não estava. Então foi bastante tranquila a identificação. Isso é uma coisa muito importante. Nós temos uma aliança e dentro dessa aliança muitas vezes uma inscrição. Está resolvido, está identificado? Não está identificado. Isso é um guia, isso às vezes o pessoal costuma chamar de primário, secundário, é uma nomenclatura que só atrapalha. É muito mais fácil você imaginar em termos de probabilidade. Qual é a probabilidade do detentor de um anel que nele está escrito o nome do cônjuge de um desaparecido ser daquela pessoa? Mas isso não te dá a permissão para identificar. Mas espera aí, se eu já tenho uma probabilidade, por que eu não vou buscar no banco de dados dos desaparecidos? Aquela pessoa com essa probabilidade de fazer a comparação. E aí, por um método realmente científico, indubitável, muitas vezes a odontologia, a antropologia, a genética, a papiloscopia, e não há preferência. Melhor, tem preferência sim, você começa com o mais simples, que é a papiloscopia, né? Mas eu digo, não há primazia de um método em relação ao outro. Depende muito dos elementos que você tem para fazer a comparação. A odontologia é maravilhosa nesse caso, né? Em quase todos os casos de identificação. E muitas vezes você tem radiografias e as imagens contidas, elas praticamente são únicas. Hoje se fala muito em algoritmo. Você pode converter uma radiografia dessa no algoritmo, depois jogar no computador e buscar uma parecida. E com o advento da inteligência artificial, isso se torna ainda mais fácil. Aqui nós temos realmente um desastre de massa. Nossa equipe teve a oportunidade de participar no Paraguai, um supermercado que foi incendiado. E o mais incrível, a história se repete, porque você tem um forro, tem um isolamento termoacústico e muitas vezes é feito de espuma de poliuretano, aquela que quando queima, ela produz compostos à base de cianeto. Sim, isso aconteceu no supermercado, isso aconteceu na Boate Kiss, isso aconteceu numa boate na Tchecoslováquia e acontece por todo lado. E acontece também o fenômeno das pessoas fecharem as portas para evitar saques, para evitar que as pessoas saiam sem pagar. E isso se repete. Então, quando você for um deputado, você vai falar assim, boate nenhuma vai poder ter comanda. Como não? Não. Pediu, pegou, pagou. Porque se der qualquer problema, o dono não vai ter problemas em abrir a porta, já está tudo pago. Ou talvez aquele cartãozinho, sabe o cartão que você vai lá e põe o crédito? Então, eu acho que isso é uma medida que vai evitar muitas mortes. A Interpol, e aqui no Brasil nós temos vários representantes, né? O colega Cadu já foi, agora é o Deitos, e mostra essa é a imagem mais importante do protocolo, que é, ao recolher um cadáver, você tem que anotar todos os elementos, especialmente aonde ele estava, e hoje é muito fácil, você tira uma foto e a própria foto vai manter nos seus metadados as coordenadas. Porque se eu tenho um cadáver sem um pé, e tem um pé perto desse cadáver, eu acho que a maior probabilidade é que esse pé seja desse cadáver. Estou falando em probabilidade. E todos os senhores já devem ter recebido um bonequinho, né? E eu acho que ninguém recebeu um bonequinho completo. Não. E ao final nós vamos tentar juntar esses pequenos papeizinhos, e até foi uma ideia do Breno, por que você não faz isso? É tão legal. E aí, arruma alguma coisa para dar de brinde, que o pessoal adora brinde. Eu falei, então tem aqui, um copinho de cena de crime, identificação cadavérica, né? O pessoal adora, é tão legal isso, né? Precisa ter um estímulo mesmo, né? O ambiente era muito grande, tá? Uma dificuldade muito grande, estava tendo uma festa infantil, várias crianças, e a foto que demonstra que os portões foram fechados. As pessoas não morrem das labaredas, as pessoas não morrem carbonizadas, queimadas. Elas morrem intoxicadas, pois o ar se torna irrespirável. Não
simplesmente pela falta de oxigênio. Não, é pela presença de substâncias tóxicas, que você pode, inclusive, dosar laboratorialmente. A necessidade de conservação dos corpos. Então, você precisa requisitar caminhões frigoríficos. Eu me lembro, um aluno aqui do direito falou: doutor, arrumei, já está separado para o senhor um caminhão frigorífico lá, que eu trabalho na Receita, a gente aprendeu, a gente vai doar para o seu para o IML. Eu falei: eu não quero não. Eu quero assim, quando cair, nunca precisamos, desde aquela época, Sérgio, até hoje, de um caminhão frigorífico, porque senão imagina o caminhão parado há 10 anos, vai ligar o caminhão agora, a bateria, o pneu, não é? O bico injetor está entupido. Então nós temos que entender que alguns recursos não devem estar conosco e devem sim ser mobilizados oportunamente, e quem faz isso é a Defesa Civil. Chegamos lá, os corpos haviam sido recolhidos de qualquer maneira, uma bagunça, uma baderna. Mas o senhor está criticando? A gente não pode evoluir sem analisar e sem apontar o que não foi legal. Eu não estou criticando as pessoas, eu estou criticando o que foi feito, porque as pessoas fizeram o que estava ao seu alcance, porque não tinham conhecimento. As etiquetas molhando, se soltando. Então, a primeira providência foi tirar todo mundo do caminhão e colocar. E aqui está uma regra básica, que é dividir um grande desastre em pequenos desastres. Daqui a pouco eu vou mostrar uma conta para vocês. Um desastre com 100 pessoas, você vai fazer uma conta, dá um número gigantesco, que é muito menor do que o produto do número obtido com 2 desastres de 50. Em outras palavras, o fatorial de 50 vezes o fatorial de 50 é muito menor do que o fatorial de 100, tá? Pensa nisso. Então nós vamos dividir para conquistar. Já ouviram falar isso? Aqui a gente tem isso, né? Então nós vamos dividir em homens, mulheres. E aqui eu estou falando do sexo biológico, o resto não interessa, tá? E se tiver alguma dúvida, eu ponho no canto. E como nós tínhamos aqui, adultos e crianças. E aí você divide um desastre em 4 desastres. E com isso, então, você tem uma vantagem matemática muito grande. Eu vou precisar de fotografias anteriores, prontuários, modelos de gesso, para comparação. Todo o princípio básico da identificação é comparativo, seja pelo DNA, pela genética, pela papiloscopia. Eu preciso de uma informação prévia. E essa informação, se possível, tem que ter alguma coisa rara, que não se repete com tanta frequência, e eu junto várias delas, aí é que não repete mesmo. Então nós precisamos fazer conta, inclusive até tem uma página nova que se coloca na palestra, maltos.com.br/probabilidade.asp, onde você vai lançando, botando número, ficou demais, e eu a fiz com inteligência artificial. Não, ela não funciona com inteligência artificial, a inteligência artificial foi para fazer o programa, né? Você pede pro chat, cara, é muito legal, eu escrevi 3 linhas assim, ele me deu o código completo, ficou maravilhoso, né? Não, é top demais. Quem não está usando o chat GPT ainda, pode começar a usar. Agora, eu fiz um teste. Eu coloquei uma imagem de uma mandíbula para ele. E ele veio falando assim, trata-se de um maxilar superior. Eu falei, tem certeza? Não, desculpa o equívoco. Aí ele já sabe, né, se não é superior ou inferior. Então, muito cuidado. É assim, é uma ferramenta que deve ser utilizada. É que nem arma. Né? Tem gente, eu sou contra a arma, Sim, mas o policial não precisa ter uma arma às vezes? Eu acho que é bom, né? Entendeu? Então tudo pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Aqui é o caso do terremoto do Peru, né? Nós chegando com os suprimentos, inclusive a gente tem que voltar lá no hangar, só dá um pouquinho do que a gente trouxe para a gente poder comer, porque não tinha comida para ninguém não. Era o verdadeiro caos, né? Nós na base aérea 51. E aí você vai ver uma comoção social, saques, o exército na rua. Então o desastre de massa é isso. Quantas pessoas não foram presas no Rio Grande do Sul agora? Se valendo, inclusive, é um caso de aumento de pena, tá? Nessas situações, você produzir, fazer um furto. Tem gente desviando ajuda, não é? Então, o ser humano é isso, é diverso demais. Escolha com quem você anda, viu? Tá bem? É lá na cidade de Pisco, tá? Que foi a base que a gente ficou, a gente foi para Tincha também, mas basicamente a operação era essa. Então era poeira, era exército, era máquina,
e uma dificuldade muito grande, porque as casas das pessoas haviam sido destruídas, aonde os documentos poderiam ser encontrados. E aí, mais uma, para parar com o barulhinho, mas uma coisa importante, as pessoas pobres, elas têm menos chance de serem identificadas, porque elas vão menos ao dentista, elas têm menos fotografias, elas têm menos registros, e menos pessoas procuram por elas. Né? Então, até em um desastre de massa, você vai ver que as pessoas menos abastadas vão ficar no final da fila de forma, claro, probabilística. Esse é um caso muito bacana. Gente, desculpa, quando eu falo bacana, eu estou dizendo assim, é um caso muito didático, porque tudo que eu falo aqui é triste. Sabe aquele professor de patologia? Tem um caso maravilhoso. Aí ele pega a lâmina, assim, a pessoa morreu, né? Claro. Entende? Por favor, né? Entendeu? É porque a gente gosta do que faz. Essa é a questão. Uma pessoa havia sido entregue e suspeitou-se que havia sido entregue errado para a família. Já imaginou que com a família chorar o morto errado? Aí depois você fala, não era ele não, volta para e agora eu engulo o choro e vou ter que ter um outro choro para amanhã quando for de verdade. E aí o segundo choro é um choro com soluço, porque aí vai sempre ficar na dúvida, será se agora acertou mesmo? Família, vamos fazer uma pequena entrevista. Fez cirurgia de apendicectomia. Aham, fez. Primeira coisa é quando veio o cadáver para a gente olhar se era ou não era. Vai falar que não é, ué. Olha o tamanho do apêndice desse cidadão aqui. Ou seja, se ele realmente foi submetido a uma apendicectomia, a probabilidade de esse cadáver ser correspondente àquela pessoa é de 0. E lembre-se que identificação a gente vai do 0 até o quase 100, tá? Não, a gente nunca chega no 100. A identificação negativa é a melhor que nós podemos utilizar. Aqui já no caso da Gol, né? E os bichos da selva, abelhas apenas, e aí por isso que eu estou com aqui a manga comprida e cobrindo a cabeça, né? É preciso recolher, encontrar e transportar, e nesse caso o transporte era feito de helicóptero, igualzinho aconteceu em Brumadinho. Tá? Pelo menos nesse aspecto, uma semelhança muito grande. E aí você vê 20, 30 corpos, eles vêm todos juntos, amarrotados. Isso cria artefatos que você precisa compreender. Um ponto de trabalho, um ponto remoto, no caso do caminhão frigorífico, isso é na fazenda Jarinã, onde nós improvisamos mesas, lá tinha uma serraria, né? Improvisamos uma escadinha, tá vendo? O branco era cal que a gente jogava, né? Ouviu falar que vou jogar uma pá de cal? É mais ou menos isso. Depois fica tudo bom, né? 4 dias de desastre, e tem tudo, tem lanche, tem barraca, né? Eu quero que você vá no primeiro dia, para você entender que você deve pegar uma mochila pequenininha e alguém fala, vamos ali, vou levar minha mochila. Você nunca sabe se vai voltar. Ponha isso na cabeça, tá? Então, desastre massa, você tem que estar preparado para ir sem voltar. E você encontra aqui no caso do 1907 uma medalhinha. E qual é o valor dessa medalhinha? Vamos colocar isso no banco de dados. Depois, na entrevista com a família, uma entrevista bem feita, mas não, tinha uma pulseirinha com uma medalhinha. E aí você fala, então esse deve ser esse. Probabilisticamente. E aí você vai reunir algum outro elemento. Um cartão de embarque no bolso, a chance de ser a pessoa é muito grande, mas pode não ser. No caso era, tá? No caso era. Uma prótese de silicone, inclusive, ela é numerada e você, quando implantá-la, deve naturalmente escrever no prontuário, não é? Até para fins de rastreabilidade, para fins de garantia em tudo. E com isso aqui foi sim possível identificar a pessoa. Transportando agora do caminhão, aí eles serão levados para um pequeno avião que pousava na fazenda para ir para o campo de provas Brigadeiro Veloso, só então para vir para Brasília. Uma logística extremamente complexa. Aqui, já mais ao final, como que os cadáveres se apresentavam. Então a gente tinha um clima muito quente, muito úmido, e isso favorece muito a questão da putrefação. Aqui já na base Brigadeiro Veloso, um Hércules 6030 com um container frigorífico, para poder então trazer para Brasília. E Brasília não tinha capacidade de receber, era um pouco pequeno, então nós vamos adaptar, aqui são fotos do Vanderlei, que eu não estava aqui nesse momento, né, Dr. José Ferreira Vanderlei, um cara maravilhoso, aprendi muito com ele, e então ele fez essa organização para separar, porque o IML não parou.
As pessoas da cidade continuavam a sofrerem lesões, estupros, então o IML precisava de continuar funcionando com o dia a dia, que é muito intenso, e ainda receber essa carga extra de trabalho. Recebemos inúmeras informações sobre as pessoas, informações de diversos tipos. Olha, essa tatuagem, a história é muito interessante, porque quem mandou a imagem da tatuagem não foi a família, foi um amigo, e disse o seguinte: a família não sabe. A família não sabia da tatuagem. Você faz entrevista com a família, tem tatuagem? Não, a nossa família não tem tatuagem. Aí você encontra um corpo de tatuagem, não, esse aqui não. Então você tem que ponderar a veracidade das informações. E por acaso essa pessoa fez segmentada aqui, ó. Segmentação no voo da Gol teve muito pouco. Nós vamos ver daqui a pouco, em Brumadinho, foi o tom da brincadeira. Radiografias, ortopantomografias, fotografias, naturalmente nós vamos tampar os rostos, né? E aqui você vai ver que essa fotografia, ela tem um contorno. Por quê? Porque nós estamos, o alvo é esta pessoa. Essa aqui não tem nada a ver, senão você vai ficar sem saber. E é uma foto de aniversário. Eu gosto muito de explorar essa imagem, porque na entrevista você tem que falar, não, uma foto de aniversário, porque aí as pessoas estão sorrindo. Hoje nós vamos entrar na rede social da pessoa, né? E tem que tomar muito cuidado, porque quando você vê uma pessoa na rede social e depois encontra ao vivo, você ainda pega assim, mas nossa, é ela, né? Porque é uma produção, né? É uma coisa de doido, né? Um anel, esse anel foi mostrado no hotel para as famílias. Famílias, tem um corpo que tem este anel. 2 famílias levantaram a mão aqui, bom, era um contra 54, agora contra 2, ficou muito mais fácil. Um dos parentes apresentou esse anel, botou em cima da mesa e falou assim: o meu parente é aquele que tem um anel igual a este. Tá? Como se fosse exclusivo. Tanto não era que em 154 pessoas nós tínhamos 2 pessoas com anéis parecidos. Facilitou bastante, porque um era do sexo masculino e a outra era do sexo feminino. A gente sabia o sexo, então deve ser essa. Vamos comprovar por outros métodos? Isso facilita muito o nosso trabalho. Quando você tem uma carteira no bolso com documentos, está resolvido? Não, não está resolvido não. E essa é a prova de que não está. Porque a carteira tinha um nome e era outra pessoa. E como é que explica isso? Talvez no recolhimento tivesse um corpo. Professor João Batista. Eu falei tão bem do João Batista. Ele veio ver se meu sapato tá limpo. Professor, venha cá, meu querido. Eu falei de João Batista, mas eu tenho uma coisa que João Batista é sempre uma coisa boa para mim. Professor João Batista, eu falei do outro grande amigo, João Batista de Minas Gerais, mostrei até a foto dele aqui. Seja muito bem-vindo. Eu vou pedir uma salva de palmas para o professor João Batista. E vou esclarecer que as pessoas que nascem em Uberaba são pessoas... É ou não é, professor? Meu conterrâneo. Então vamos continuando aqui. Então a explicação é qual? É que tinha um corpo e uma carteira ao lado. E o colega que foi recolher, por desinformação, talvez a culpa tenha sido da nossa equipe, porque a gente fez um preparo para eles, né? Ele pegou a carteira e botou no bolso. Não poderia ter. Pega a carteira, põe no saquinho, amarra no pé do cadáver e põe um bilhetinho assim, ó galera, tava pertinho, tá? Mas não tava dentro. Mas chamou a atenção que tava no bolso da frente. É muito ruim você sentar com uma carteira volumosa dessa no bolso da frente. O fato é que não era, tá? Aqui, Gustavo Campos, Heloísa Helena e o Venilton de Siqueira, que era o cara da informática. Eu não estava aqui no IML nessa época. Então, eles recolhendo materiais, informações e lançando isso no banco de dados. Aqui já é um outro evento. Já é o evento em Congonhas, esse último que teve lá, né, que o avião veio do Rio Grande do Sul e aí não conseguiu pousar e pousou lá. Eu até passei na cabeceira da pista, eu fui para Presidente Prudente, fiz até um videozinho lá, relembrando desse caso aqui. E essa foto é para mostrar que as pessoas precisam de comer, entendeu? Vamos lá. Sim, e quem vai levar a comida, né? Alguém tem que levar a comida. Essa foto foi feita na madrugada do dia do evento. E já tínhamos lá o corpo de bombeiro
com o lanchinho providenciado para as pessoas. Então, quando se fala do exército, tem uma equipe que chama intendência. Para mim é mais importante. Porque se não tiver comida, como é que o cara das armas vai poder fazer? Nada. Então, nós temos que lembrar desse aspecto também, tá? Então, isso também é muito relevante. E aí você tem pessoas, você tem de tudo. Aqui já é na madrugada do dia seguinte, ainda com rescaldo, muita fumaça, não é? E aqui era o local, também passei na porta, onde as famílias eram entrevistadas. Você tem que ter um formulário, meu querido, para o cara não esquecer do passo a passo. O que eu pergunto? Ah, não, eu vou fazer a anamnese do meu paciente com uma folha de papel em branco. Não, isso é na prova de semiologia, não é? Não, é na prova, porque no dia a dia já tá nas perguntinhas, você marcando o xizinho, e algumas que você marca o x abre outras. Eu estou fazendo agora um programa top com inteligência artificial de laudo. É bacana demais. Ele começa assim, identificação, identificado, sim ou não. Se põe não, ele já escreve assim, cadáver não identificado. Se põe sim, ele abre o nome, um campo de nome, RG, CPF. E ele é todo, cara, é muito top, mas vai demorar aí uns 2 meses para ficar pronto, né? Aqui, essa imagem aqui foi feita inclusive pelo Stuckert, que é o fotógrafo do Lula, né? Ele foi, porque eu fui nesse caso, eu fui com da aeronáutica, esqueci, com o CENIPA. Eu não participei nesse caso das identificações, eu fui apoiar o CENIPA. E aqui a gente já vai para uma outra situação, tá aqui eu, Zé Roberto e Samuel, nosso colega que é o diretor atual e há muito tempo do DNA aqui de Brasília, o melhor abaixo da linha do Equador, tá? O nosso DNA aqui, ó, é o melhor abaixo da linha do Equador. Pode pegar o mundo, passar o risco, o melhor laboratório que tem é o nosso de DNA, tá? E aí, nesse evento, que é o motivo de vocês estarem com esses papeizinhos aí, nós precisamos de desenvolver um programinha. Esse aqui foi feito nas madrugadas lá em Belo Horizonte, mas foi muito interessante, que é o BIMET, tá? E era assim, você vai marcando no programa se está presente ou não. Então aqui está ausente, aqui está presente parcialmente, mas é duvidoso, tá? Então você tem essas várias opções e é muito importante, por exemplo, encontrou um cadáver com a perna cabeluda, masculino ou feminino? Eu não posso falar que é masculino, mas eu não posso deixar de anotar que provavelmente seja, não é? Pois é. Eu não sei não, mas hoje, daqui uns anos pode mudar, mas estatisticamente, ora, eu acho que é 98% de chance de ser do sexo feminino. Então, o programa permite isso para depois fazer o encontro. E aí, eu vou até aproveitar um trechinho que eu levei no Interferência aqui, eu falei, eu vou colocar esse negócio, né? Esse programa foi feito por mim, com o grande apoio do João Batista, estou falando que João Batista, não, palmas para João Batista, né? Não foi esse João Batista não, tá? E também pelo Dr. Frank Marotta. E vocês vejam que importância, né? Que esse jovem aqui já almoçou com essas duas autoridades. Com as 3, né? E aí eu vou botar eu no meio também. Tá? Isso é baseado naqueles puzzlezinhos, né? Tipo o desafio de Einstein. 5 casas com diferentes cores, sabe essa coisinha? Que se você não tiver uma lógica para ir marcando, você não resolve. Tá? Então tudo depende de uma lógica. E aí vai o inglês, eu não vou ficar lendo não, tá? Depois se você quiser eu te passo isso daqui. E aí você vai marcando, até final. Isso aqui a gente já viu. E aí é para poder, só para fazer a ligação. Olha só, corpo, cadáver. Na verdade é pessoa desaparecida, né? Qual é a probabilidade? Olha, é fácil, isso é sim aqui, eu marco o resto. Se eu falo que um se eu marco é sim, aqui tem que ser não. Se aqui é sim, aqui tem que ser não. Se aqui é não, lá tem que ter sim. Entendeu a lógica do negócio? Tá? E aí, eu vou perguntar para vocês, qual das duas opções é a mais segura? A primeira ou a segunda? É a segunda. Porque na segunda eu trabalhei com a exclusão. Tá certo? Então, é muito importante você entender. Porque você, enquanto perito, você não tem que estar dando opinião e palpite, não. É certo. É carta em cima da mesa, tá? É bibliografia.
E você com o seu paciente tem que ser assim também. Mas doutor, não tem um jeitinho? Fala, meu querido, deixa eu te explicar um pouco. Eu não sei fazer a dancinha do TikTok, né? Lembrando aqui o professor Kozak que nos antecedeu. Aqui é coisa científica e no estado da arte hoje, o que nós temos para oferecer para o senhor é uma hipótese diagnóstica. É isso. Vai ficar ruim, doutor? Olha, geralmente melhora, né? E mais, quem está correndo risco não sou eu, é o senhor. E tem um termo de consentimento bem esclarecido aqui, porque é o seguinte, enquanto o senhor não estiver quase vendo Jesus, eu não ponho a mão se o senhor não autorizar. Ok? O senhor ou o seu representante legal. Então, cruzamentos, 4 possibilidades. 2, A1, aí no caso vai ter que ser B2, ou A2 e aí vai ter que ser B1. São só 2. Ok? Ok. E aí lembrando, agora vamos com 3. Dá 6. Dá 6. Já aumentou bastante. E são essas aqui. Isso aqui é bom, né? Quando eu fazia vestibular, eu gostava de resolver os problemas do jeito mais esquisito do mundo. O cara queria que eu lembrasse, daí eu falo, eu faço na mão, né? É que nem aquela história. Como é que você mede a altura de um prédio com um barômetro? Vocês conhecem essa piada? Isso é muito bom. Professor de física, como é que mede? Ele queria que você medisse a pressão atmosférica embaixo e em cima. Aí o aluno falou, não, eu vou jogar e medir quanto tempo ele gasta para cair, eu vou botar uma cordinha, eu vou balançar e vou ver o período do pêndulo, eu vou colocar a sombra dele, e ao final ele ainda fala, eu vou bater na porta do síndico, senhor síndico, te dou esse lindo barômetro, se o senhor me falar qual é a altura do prédio, tá? Só para não ir no trivial, então isso é muito legal. E aí a coisa vai crescendo muito, né? Com 10 pessoas, você já tem 3.628.800. E aí a gente vai para 154 pessoas. Está aqui no evento lá, Sidou, grande dentista que nos auxiliou demais, né? E aí você chega nessa bagatela, que é 3 vezes 10 elevado a 271. Está entendendo como é que dividir é importante no desastre de massa? Tá? Eu tenho muito orgulho de ter participado da equipe que zerou isso aqui. Você sabe quantos foram identificados? Todos. E o seu pai estava lá. Seu pai estava lá. Né? O doutor Sérgio Castro Cunha. Né? E aí, quando você chega em 296, que é um outro evento, você volta, você já vai para 604 casas decimais. Olha, isso aqui deve ser maior que o número de grãos de areia nas praias brasileiras, tá? Ok? Vamos dar uma passeadinha lá no incidente do supermercado Icuá-Bolanha. Essa é uma foto histórica. Isso aqui é 1993, já tentando posicionar um crânio para fazer uma radiografia e comparar. Um caso de muita repercussão, inclusive a mãe de uma conhecida minha. Foi muito triste esse caso, né? E aí, você vai ter, como eu disse, informações antemortem, informações pós-mortem. Se eu chegar, eu falo para os meus alunos de odontologia forense aqui, eu falo, qual é o objetivo da disciplina? O objetivo da nossa disciplina é que ao final da disciplina, o delegado vai bater na porta do seu consultório na cidadezinha do interior e falar, doutor, tem um cadáver aqui. E ele vai chegar e fazer, cadê os documentos? Estão aqui. Ele vai falar, ou então falar, não é. E ele vai dar conta de fazer isso. Isso é simples? Demais da conta. Para quem deu uma noçãozinha, mas não tem nada de difícil. O difícil é num desastre de massa. Você organizar tantas informações, tá? Para depois fazer a comparação. Porque a comparação é muito simples. Como, por exemplo, nesse caso aqui, a radiografia pós-mortem e a família traz uma intravita, que ele tinha tomado um tiro no pé. Aí você vai olhar os fragmentos de projetis de arma de fogo, são idênticos. Qual é a probabilidade disso acontecer ao acaso? Eu não vou falar que é 0, porque eu sou um homem da ciência, né? Mas é muito 0 para chegar no 1zinho, tá lá escondidinho em cinza clarinho, tá? Uma outra forma de ilustrar. Isso é uma coisa importante também. O perito ele tem que ver, detectar, concluir e passar. Ele é o intérprete dessa informação. Ok? Da mesma forma que os senhores também têm que fazer. Os senhores têm que ter um intérprete. O consentimento informado tem que ser numa linguagem clara, acessível, não é isso? Mas você olha para o paciente e diz assim, você está entendendo? Acho que não, acho que eu vou mudar minhas palavras, né? Imagina o professor João Batista explicando uma cirurgia, aí vai, não, vamos fazer um Y de Hooks. Então, deixa eu te explicar aqui, ó, eu vou desenhar aqui, ó, eu vou pegar esse pedacinho, entendeu mais ou menos? Entendeu? Então pronto, vamos.
tá? Porque não adianta. Às vezes tem que reunir pequenos fragmentos, analisar um por um. Dá trabalho? Eu não conheço nada valoroso que não dê trabalho. Não conheço, não. Tá? Eu não conheço. E se dá algum lucro a dancinha do TikTok, eu vou insistir na dancinha do TikTok, aproveitando o professor que estava aqui. Aquele sucesso é efêmero. A pessoa pode até ficar rica, mas eu acho que não é uma coisa valorosa, não. Um caso de estupro. Aqui nós estamos falando de identificação, que é o que é usado em desastre de massa. Um caso de estupro de vulnerável, um senhor botou a mão dentro da calça de uma mocinha e nós fizemos o exame. E com o exame nós enfiamos uma probabilidade gigantesca de que fosse ele. Tá? Ele não sabia, foi lá, botou a mãozinha e tirou a foto. Um caso onde o indivíduo deixou um tênis na correria e na sola do pé, na palmilha do tênis, a gente notou que não tinha a impressão do quinto dedo. Não, ele tem o quinto dedo, é porque ele um pouco para cima assim. E aí ele foi lá e pisou na massinha, pisou na tinta. Então são métodos que nós vamos nos valer para identificar. Um caso de feminicídio, à época não era tipificado dessa forma ainda, e aí você dá uma olhada, esse aqui é um caso do Gilberto Paiva de Carvalho, foi meu aluno, hoje ele é perito lá em Roraima. Olha aqui, ó. Ué, mas parece ter uma marca de mordida. E temos um suspeito. Vamos fazer uma comparação? Bingo, é o cara. Ok? Então, são métodos que nós vamos aplicar em diversas situações. Muitas vezes, para facilitar o nosso trabalho, nós vamos então remover a maxila e a mandíbula do cidadão para levar para o laboratório, para fotografar, para analisar com mais calma, tá? Ah, mas vai destruir o cadáver? Não, isso aqui já é caixão fechado, tá? Isso já é caixão fechado. Nós vamos sempre tentar manter a integridade e tal, mas nesse caso já não é mais necessário. E aqui, pela colocação do aparelho odontológico, é claro que tinha um dentista, é claro que tinha modelo, é claro que tinha radiografia. Então, lembra daquela coisa que eu falei, que quem não tem dinheiro vai ficar no fim da fila? Numa identificação acontece isso também. Caso muito simples, qualquer um vai resolver isso aqui. Até a falta dentária, porque foi muito próxima, né, do encontro do cadáver, essa situação aqui. Isso aqui é o valentão do queijo, né? Ele tinha radiografia, tinha de tudo. Um caso identificado pela sutura craniana, que foi vista naquele corte tomográfico, que não serve para nada, sabe aquele último lá de cima? Não serve para quando eu estou lá do hospital. Para mim serviu, e isso aqui gera uma probabilidade de identificação muito maior do que o DNA. A ruga palatina permite identificar. Hoje, se você tiver um namorada e tal, você pode fazer uma leitura em braille, né? Da ruga palatina dele, tá certo? Então, o pessoal gostou da ideia, não é? Aqui, ó, um implante. Você tem um implante exatamente desse lugar, desse tamanho, desse modelo, com essa inclinação e tantas outras coisas. Ah, tem um relato de uma tatuagem de aranha. Ah, vale 10 pontos. Eu tenho a foto da tatuagem, 98 pontos. A aranha é aleijada, 214 pontos. Qual é a probabilidade de uma tatuagem errada se repetir? Então, tatuagem, quanto mais elaborada e mais diferenciada, melhor. Isso permite a identificação melhor do que o DNA, tá? Eu precisei publicar o trabalho na Forensic Science mostrando a identificação odontológica por prótese com taxas maiores que o DNA. E o Samuel fica com raiva. Eu falei, não fica com raiva não, Samuel. O DNA é maravilhoso, mas em alguns momentos a odontologia, a antropologia, a análise de uma simples tatuagem é bacana demais, como essa daqui. E esse aqui é um caso de Brumadinho, tá? Esse é um caso de Brumadinho. E tá aqui eu com a maior autoridade viva de antropologia forense do Brasil, que você vai dizer o nome para nós. Como é que é o nome dele? Dr. Frank Marotti. E agora eu quero ver se você é bom mesmo para identificar de quem que é esse bracinho aqui. É claro que é do João Batista! Não é? Pessoal, vamos lá. O tempo tá acabando, a menina tá com a plaquinha ali, ela tá ansiosa para subir a próxima. Ó, Brumadinho, eu passei 3 semanas lá, cada desastre de massa é diferente. Lá, eu vou arredondar os números, 300 pessoas foram vítimas.
800 sacos com fragmentos de corpos. Aí você para e fala, mas então quer dizer que houve a multiplicação dos corpos. Não, não é a multiplicação, é a divisão. E aí chega o programa, que é o BIMET, para poder, que é o do bonequinho que vocês estão vendo aí, tá? E aí era de tudo. Chegava de, inclusive, fragmentos de animais. Tinha isso também, tá? Então cada um recebia um número, tá? E muitas vezes era fragmentado, como esse que você está vendo aqui. Ok? Por quê? Por conta da diferença de velocidade das camadas de lama, uma lama muito espessa, tá? Uma lama cheia de minério, inclusive minério que entupiu o esgoto do IML. Porque o corpo era lavado com lava-jato, assim, ó. Claro que era de longe, para não poder cortar o corpo. Isso aqui depois vocês podem ver na internet. E aí, nós tínhamos um programinha já no IML, aqui do caso da Gol, a gente mapeou os assentos das pessoas, foi um módulo extra que nós fizemos. E aí você vai ter uma tabela de cadáveres e uma tabela de desaparecidos. E o banco de dados vai tentar cruzar uma com a outra. Tá? Eu sempre adorei banco de dados. Quando eu vi aquele negócio de banco de dados, eu falei, gente, que coisa bacana, né? É muito legal. E hoje você monta um banco de dados assim, ó, na internet, e sem saber programar. Hoje você não precisa saber programar. Você só arrasta as coisas assim, vai definindo e resolve. Por exemplo, aonde que o avião se esfacelou? Provavelmente nessa região onde as pessoas estavam sem todas as peças de roupa. Ué, mas como é que o senhor sabia? Ué, porque a gente ia anotando, né? Você vai anotando como é que tá um, como é que tá dois. Lá na frente, eu falei assim, cara, vamos fazer um mapa aqui. E aí, pelo programa, a gente conseguia. E finalmente a gente chega no BIMET, né? Eu vou ser muito rápido. Quantos minutinhos eu tenho? Mais 30 minutos, né? Não? Tá. Então eu já expliquei agora há pouco, né, como é que funciona, quem tem, quem não tem. E aí eu fiz o programa ao contrário. Virou um jogo, que é esse que resultado. Então, nós temos alguns cadáveres, eu programei quantos cortes, quando, né? E ele cospe o bonequinho, porque na tela você vai clicando e juntando. E agora, quem juntar, né, os fragmentos e chegar aqui com um corpo inteirinho, vai ganhar um brinde, ok? Mas calma aí, peraí. Ele começou já, meu Deus do céu. Aí, as pessoas, é isso, né? Já chegou, já temos aqui, vamos conferir. Um pé e um todo menos um pé. Um pé e um tudo menos um pé. Faz a fila aqui. Então ganhou o copinho. Peraí, tá certinho. Tá certinho também. Ganhou um copinho. Gente, faz fila que eu não dou conta. Também deu certo. Meu Deus do céu. Deu certo. Também deu certo. Ai, meu Deus do céu. Também deu certo. E agora vocês todos aqui vão sortear entre vocês isso aqui, ó, isso aqui tem um valor muito especial, tá? Isso aqui foi do primeiro congresso do GEMEL. Pegue aí entre vocês, sorteiem vocês, né? Legal. Vamos voltar para a gente finalizar, meus prezados. Vocês foram muito rápidos. E sabe o que foi legal? Eu acho que vocês já tinham adivinhado a ideia do jogo. Só pode. Eles já tinham adivinhado. Eles já sabiam. Falar, o meu tá faltando isso, aquilo, eu vou arrumar um companheiro. E essa foi a ideia. Então vocês estão realmente de parabéns. Recordo, né? Quando eu mostrei esse bonequinho para minha filha, Marina, colega de vocês, ela falou assim, nossa, que bonequinho bonitinho. Eu falei, não foi à toa que eu peguei um desenho de Leonardo da Vinci para em cima dele desenhar o bonequinho, tá? As proporções não são aleatórias, tá certo? Então, aqui tem um quê de Leonardo da Vinci. Claro que eu tinha que adaptar para dar na tabela, etc e tal. E essa era a parede lá em Belo Horizonte, do IML André Roquette, que eu tive a oportunidade de conhecer, né? E todos os faltantes eram colocados na parede, tá? E aí tem até o hashtag parede vazia. Quase todos foram identificados. De vez em quando ainda identifica algum. Mas estão faltando 2 ou 3 só. E aqui é um videozinho para mostrar como é o programa, tá? Eu não vou deixar o vídeo rolar tudo não, sabe por quê? Porque você pode, maltos.com.br/bb
traço embaixo, match, enter. Você entra lá. Se você quiser mudar, você pode entrar com a senha sênior, que aí você muda o banco. Ou só para ver, você entra com júnior, tá? Entendeu? É sênior e júnior, tá? A senha. Porque é um banco que não tem nada a ver com o banco de lá, tá? É um banco fictício, porque aí possa fazer, né, brincadeiras. Então você tá vendo aí, ó, feminino, masculino, certeza, né, quem é complementar, quem é semelhante, a lixeirinha para escolher. Isso aqui começou com a brincadeira do programa do boneco. É o programa do boneco. A moto tá fazendo o programa do boneco. Aí o programa do boneco tá feio, né? Aí virou o Beach Body Match. Aí ficou mais bonitinho, o povo acreditou mais um pouquinho. Aí tem a forma de listar, né? Ele vai listar, eu vou pulando, eu não tô com paciência para ficar aqui não, tá? Aí tararau, aí vem outro aqui, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar com quantas colunas você pode mostrar, né? Porque ia trabalhar com a tela bem grandona, botava 20 colunas, para ver tudo assim, ó, desse jeito aí, ó, tá? Para olhar todo mundo de uma vez só. E importante isso aqui, a seleção avançada, tem tatuagem, tem isso, tem aquilo, ele listava para você. É claro que alguém teve que anotar, esse cadáver tem tatuagem, entendeu? Então tem um desaparecido de tatuagem, separa o que tem tatuagem, tá? Isso facilita demais o seu trabalho. Aqui, a pesquisa também, eu vou pulando, não estou com paciência não, tá? Aí, se for para botar a palavra-chave, aí vai parafuso, que seria um parafuso no pé, na perna, ok? De alguma prótese, você manda procurar e lista quem tem, quem não tem. E o último aqui, filtrar, né? Aqui é onde você marca, tá? E escolhe se ele é masculino ou feminino, se é certeza ou não, e aí cada um aparece o bonequinho. Tem uma função aqui que é muito legal, que é a seguinte, ele mostra quem pode ser o complementar, por essa lógica aqui que eu vou explicar daqui a pouco. Aí você olha, esse pode ser esse, vai lá, dá uma olhada, aí você volta e fala, não dá não, porque esse cadáver é enorme, o outro é pequenininho, não casa. Ou então, tem um segmento, mas o segmento se sobrepõe. Aí você manualmente exclui da comparação. Então você vai lá e você tira e aparece que está excluído, tá? Deve aparecer em algum momento aqui. E aí, não sei o que, eu vou pular, eu estou com pressa, né? Eu vou pular. Aí vai mostrando, aí editar, é aqui que... isso aqui, eu vou pular tudo, eu tô com pressa. Isso, eu vou pular. Pronto. Aí os matches, né? Os matches possível. E ele fazia então a lista. Com quem poderia ser. É que é legal, tá? Olha aqui, ó. Vermelho, excluído manualmente, entendeu? Pode ser? Pode, mas alguém já viu e disse que não é. Eu adoro muito, e o Guilherme sabe disso. Fala assim, olha, tem um corpo e tem um braço. Um corpo sem braço e um braço sem corpo. Como é que eu faço para saber se esse braço é desse corpo? Aí o anão lembra, DNA! Fala, você não acha mais fácil você colocar pertinho assim e ver se encaixa? Porque às vezes o rasgo da pele encaixa tão perfeito que aquele resultado é maior do que o DNA, tá? Sem contar que o DNA também tem falhas, como todas as técnicas apresentam falhas, porque apesar de ser uma metodologia científica, ela é empregada por humanos. Ah, nunca se esqueça que você pode estar errado. Doutor, é isso mesmo? Doutor, é isso mesmo? Espera aí um pouquinho. Deixa eu dar uma conferidinha. Às vezes você está lendo o resultado do outro paciente. Tá bem? Então presta muita atenção nisso daqui. E aí isso aqui é o objetivo, essa tela é bem bacana, que ele vai mostrando quantos faltam, né? Ele faz a conta toda sozinho. Eu adoro programar, é uma diversão. Acho muito mais interessante ficar jogando aquele joguinho de guerra, de dar tiro. Não tem gente que passa a madrugada inteira fazendo aquele joguinho, né? A minha diversão é programar. E agora eu arrumei um amigo que me ajuda e me acompanha. Ele fica do meu lado. ChatGPT. Para a medicina ele é muito bom, para a programação ele é excelente, ele sabe tudo. Faz um teste depois, né? E aí, essa parte é legal, eu até estava vendo antes para lembrar. Olha só, cara, isso aqui é muito legal, sabe por quê? Porque é o cúmulo da sofisticação que simplifica as coisas. Muita atenção, isso aqui é muito legal. Formulário, caso confrontado. Presente, completo, com dúvida.
Aí você vai marcando. Nesta tabela, eu fiz todas as possibilidades. Ele vai de 0 a 63, porque são 64, né? A gente, quando programa, você começa a numerar sempre do 0, né? Uma coisa engraçada isso, né? Podia começar do 1 também, né? Mas vai do 0. E aí, você faz o número deca disso daqui tudo, que é o binário dele, tá? Vamos passar para o próximo aqui. Pronto, moral da história. Você vai fazer esse tipo de comparação com cada parte do corpo, com a cabeça, com o braço, com todos esses segmentos que o programa tem. As únicas formas que excluem são essas 3 aqui. Só nessas 3 hipóteses que não pode ser, o resto pode. Por quê? Porque tem cabeça, mas é só um pedaço. Ué, se tem cabeça e tem só um pedaço, o outro fragmento que tem a cabeça e só um pedaço também pode ser. Eu não sei que o pedaço que é, tá certo? Então, eu gero esses números todos, eu gero um número para cada segmento e vejo, o número gerado é igual a um dos 3? Se não for, pode ser. O problema é bobo demais, tá? É muito bobo. Então, as únicas hipóteses que não poderiam é, por exemplo, no formulário está presente, tá? Mas não está completo. Sim, mas no confrontado está presente e está completo, então não pode. Exclui. São só essas 3 hipóteses, de 64. Só tem 3 que tira fora. E assim foi programado. E aí, não sei o que, pererel, peririu, pororó, né? Ou seja, você gera um número, tá? Se você converter esse número binário para decimal, você chega nesse aqui, ó. Então são só 3 que excluem, mas você faz isso para a cabeça. Nossa, mas dá um trabalho danado, você tem que fazer isso quantas vezes? Quantos pedacinhos tem? Tem 16 pedacinhos? Meu filho, quem faz é o computador, entendeu? Você só programa, faz o lacinho, agora faz com o próximo. Se fizer tudo e não deu em nenhum dos casos, nenhum desses 3 números, conclusão, pode ser. É só isso. O programa é só isto. Não tem nada de especial, não tem nada de... Não, é simples. E o simples é que é bacana. Eu estou mostrando para vocês, se chegar em casa, você pode fazer um programa igualzinho esse daqui. Não preocupa não, que esse 69 aqui é o número da linha, tá? Porque no Excel tem o número da linha, né? Quando você vai indicar na hora da fórmula. Então você faz essa continha aqui e chega nisso aqui. Aí você faz para todos os membros e aí são os critérios de exclusão e de inclusão. Na verdade é só saber, deu esse número aqui? Deu. Não pode. Não deu? Pode. Então, pronto. Você repete para todo mundo. E aí você consegue, então, incluir. Na programação ele fica desse jeito aqui, ó, conta cabeça, aí tem conta cabeça, conta pé direito, tem tudo. Aí vai repetindo. E aí é muito legal que você programa um pedacinho, e aí você só copia, cola, troca, copia, cola e vai trocando. Aí fica aquele trem enorme. Quem ouve, nossa, que programa grande. Você fala, bobo, é tudo repetido. Né? É tudo bem simples, é tudo bem bobinho. Então já vamos chegando perto do final. E aqui algumas coisas de Brumadinho. Isso aqui foi a estrutura montada próximo ao córrego do Feijão, onde o evento efetivamente aconteceu. Então os cadáveres eram encontrados, eram levados para essa região e precisava de muita estrutura para dar apoio, né? Então se você vai olhando aqui, ó, estão plantando um poste de telecomunicações aqui para que o pessoal pudesse usar celular, link lá para o Rio Grande do Sul, né? E aqui pode funcionar se tiver uma bateria e um inversor. Qualquer lugar você tem internet. E a comunicação é fundamental. Me lembro da época do voo da Gol, como era difícil falar com Brasília naquela época. Hoje não, hoje é tudo muito facinho, tudo muito simples. Da mesma forma, isso é Brumadinho. Lembra daquele helicóptero, voo da Gol? Igual, a mesma coisa. Precisamos de água, né? Então tem que ter um caminhão. Olha aqui, ó, a questão da telefonia, né? Colocando aí o poste. Então são estruturas necessárias, né? Um gerador acoplado a um poste para iluminar o pátio, porque as coisas não param porque está de noite. Ah, escureceu, vamos parar. Não, não para não. A coisa continua, tá? Então é uma estrutura muito grande, que era o entreposto, que os copos chegavam aqui, muitas vezes colocavam um saco plástico na mão para impedir a perda da luva epidérmica, não é? E aqui fazendo um exame, tá? É tranquilo demais, qualquer dentista consegue fazer isso aqui. Puxa um banquinho, limpa, mas passa um paninho, usa escovinha, ué, você está pensando o quê? Que precisa de um aparelho moderno? Nada, é bem simples.
E aqui nós vamos, já está comparando, já pegou a coisa, ele já colocou do lado, deve ser mesmo. Então vamos tira a mandíbula. Tira a maxila também. Como é que tira? Simplesmente tira. Tem que ficar com muita elucubração, não é? Então nós vamos tirar aqui a maxila, mas não acredito que é com a mangueira da água e uma escovinha. É simples assim. A coisa tem que ser simples. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, vamos embora, o vídeo, eu tô com pressa, a menina vai levantar o plaquinho, já acabou. Vamos. Então, entendeu como é que não tem nada complicado? Não pensa que é complicado, é tudo muito simples, só que no desastre de massa são quantos cadáveres? Esse é o grande problema, tá? Então vai limpando, bora, vamos, mais aguinha, joga, limpa daqui, limpa dali, isso, passa o paninho, e já tá quase pronto, já tá passando pano, né? Isso, mais uma aguinha, mais um paninho, e limpa daqui, limpa dali, mais uma escovadinha, cuidado para não cair coisa e cair no ralo, tá? Cuidado. Geralmente eu ponho um pano deixa eu juntar água, não tem problema não. Lembra que a gente estava fazendo aquela experiência com gesso lá no laboratório? Aí eu fui tirar o pano e não tira não! Deixa ele aí, que depois a água vai devagarzinho e o gesso fica na beiradinha. Já está pronto? Já está quase pronto. Eu quase abrindo para pergunta enquanto acaba esse filme, que eu estou sem paciência, viu? Acabou, graças a Deus. Pronto. E coisa bacana, uma aluna nos ajudando, no caso aqui a Delvânia, né? Nos ajudando e fazendo o registro fotográfico. Olha que implante lindo e maravilhoso, molinha daqui, molinha dali. E só falta agora, então, ter uma radiografia e ter os modelos e comparar tudo. Fácil. Eu acho que o Fenelon devia me dar patrocinar minhas palestras, viu? Porque o que aparece de radiografia da clínica dele, e aí a gente tem a radiografia, as fotografias intravitae com qualidade. Isso então permite a identificação de forma indubitável, uma resposta para a família. A dor da família só acaba quando você tem a sua cerimônia fúnebre, que leva a aspectos culturais, religiosos, como bem lembrado pelo professor Kozak. Aqui, só para te dar uma dica com uma coisa muito simples. Um aluno aqui falou de guerrilheiro aqui, não falou? Falou, tá ele lá, os guerrilheiros que estão guardados lá no hospital, né? Então vou te contar os guerrilheiros do hospital, não tem nenhum guerrilheiro lá, tá? Para começo de conversa, estão procurando guerrilheiro, encontramos um cadáver, isso aqui é no Araguaia. Encontramos, volta, peraí, eu pensava que ia ter mais. Só que é o seguinte, esse guerrilheiro tinha 52 centímetros, aí você chega e pergunta assim, tinha guerrilheiro criancinha, bebezinho, não. Qual era o mais jovem de todos? 19 anos, então conclusão, não é guerrilheiro, ok? Mas só pelo tamanho, professor? Sim, é só pelo tamanho, entendeu? Podia ser mais simples do que isso? Não. E podia ser mais preciso do que isso? Não tem precisão maior do que eu falar que é zero a probabilidade, só pelo tamanho. Lembrando que a gente tem que conviver, e as larvas são importantes para a cronotanatognose, não é? Aqui ainda não houve a eclosão. Você pode usar radar de solo para saber as alterações do solo, e aqui é muito legal, porque aqui não tem falso negativo. Falso positivo, tem buraco de tudo, raiz. Falso negativo, não dá. Se o perfil do solo nunca foi mexido, não adianta gravar, tá? Então você tem que entender bem a questão da sensibilidade e especificidade. Ia voltar. Então, pequenininho, dentes permanentes, dentição mista, você quer criança. E eu gosto muito dessa imagem que mostra assim, você tem que puxar o banquinho, puxa o banquinho e senta, né? Que aí que é legal, que aí você vai devagar, com calma. Tá com pressa? Pra quê? Né? Pra que pressa? Que nem eu tô agora, a menina vai levantar a plaquinha, eu fico fingir de bobo, finge que não vi. Tem mais palestra depois? Não? É que é bom mesmo, né? Então aqui eu tenho certeza da idade dessa pessoa, porque eu conheço o fenômeno da mineralização dentária. Ele é legal demais, porque ele é muito pouco variável, né? Aí que nem um tatu, e aí você faz o 3D. Então, é muito legal, a equipe toda aqui, a Nelise Krause, Ricardo César, aqui é o professor Marco, lá da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? E aí você faz o gráfico, eu estou com pressa. Aqui é um tiro no dente, inclusive o Brandel Sandor, presta atenção. Nós vamos dar uma palestra no Congresso Brasileiro de Odontologia Forense, aí eu falei assim, não, vamos falar do Shotbox.
Aí ela falou assim, mas tá meio longe da odontologia. Eu não quis discutir com ela, não. Não. Não tem problema não, nós vamos dar tiro em dente. Então agora nós vamos ter que arrumar umas mandíbulas de porco com dentes, para ver o efeito do tiro no dente. Isso aqui é um tiro no dente que produz essas alterações aqui, é uma cena de crime, né? E aí vai uma exumação, não sei o que, eu já estou com pressa. Opa, peraí, mas alguém amarrou esse cadáver antes de enterrar. Oh, e faz sentido amarrar cadáver? Não. Então, provavelmente amarrou enquanto vive e ela foi morta amarrada. Epa, impossibilidade de defesa, homicídio qualificado. Não, eu não falo isso não, eu só coloco no laudo o delegado que indicia, o promotor que denuncia, o juiz que julga, tá? Eu fico na minha, mas eu tenho que lembrar, estava amarrado, o delegado estava amarrado, porque senão ele não vai ver, não basta botar a foto. Esse é um caso de um feminicídio recente, tá? Saber, por exemplo, da história. Essa pessoa, a família diz, não, ele teve um acidente de trânsito, bateu com a cabeça no para-brisa, não sei o que. Então tá explicado esse vidro quebrado dentro do seio frontal, tá? Então são pequenas coisas que podem nos ajudar, uma fratura, um parafuso, a numeração do parafuso da próstata. Lembra da mama que a gente viu agora há pouco? E aí eu tenho que confessar para vocês, eu sou muito bobo, mas eu era muito mais bobo. Vocês acreditam que eu perguntei para a mãe desse cara se ele tinha cara torta? Não, eu olho e falo assim, gente, mas isso era bobo demais, agora isso é menos bobo. Ainda é bobo, é claro, a cada dia eu aprendo. Mas, gente, a mãe olhou pra mim e disse, não, ele era perfeitinho. E eu vendo a foto dele assim, né? Gente, tem coisa que você não tem que perguntar. Você não tá vendo a foto? Pega a foto. Tá, ok. Não fala nada não. Por que deixa a mãe pensar que ele era retinho, né? Tá? Eu quero saber o seguinte, isso é do desastre de massa do Paraguai. Isso é um piercing no nariz. Se você não lembrar que pode ter piercing nesse lugar, talvez você não veja. E essa é a informação que estava na ficha do desaparecido. Como, por exemplo, a informação de que aquela mulher, também isso aqui é do Paraguai, usava um dispositivo intrauterino. Então tem que abrir o útero sempre. Principalmente crime violento. Porque às vezes a gestação foi o motivo do crime. E a gente vê isso aqui demais em Brasília. E se tiver o embrião, você colhe o embrião para DNA do embrião, DNA da mãe. Aí você fala assim, DNA do embrião menos DNA da mãe é igual ao DNA do pai. Pelo menos parte dele, né? São os alelos paterno obrigatórios. O histórico que você tem bico de papagaio, esqueci o nome correto, tá? Esse cara é bacana. Osteofitose, muito obrigado, futura legista, né? Olha aqui, ó. Ei, eu acho que essa pessoa sofreu 2 facadas, inclusive com o gume voltado para cá. Lindo, maravilhoso. Porque às vezes é só uma ossada, morreu de quê? Não sei, mas tem 2 marcas de faca aqui, seu delegado, ó. O senhor tá vendo? Eu acho que a facada aqui não mata não, mas quem tomou 2 aqui, pode ter tomado uma assim mais para um ladinho, né? Tem tanta estrutura vital aqui perto. Um disparo de arma de fogo, como é que ele foi? Ele foi nessa posição. E aí, o caso da identificação, não fica olhando lá em cima, não, meu filho, o importante aqui foi os dedos para identificar essa pessoa. Muitos casos aqui não é caso de pedofilia, mas é um caso de pedofilia ao contrário. Deixa eu tirar essa imagem, aí, pronto, aqui eu posso comentar. O delegado chegou para mim e falou assim, doutor Maltos, tô com um caso horrível, que tem um homem aí que tá pegando a sobrinha de menor, e eu tenho umas fotos aqui, e eu perguntei pra mulher dele se era com ela, e ela falou que não era não. E aí eu olhei a sua, doutor, ele queria que eu fizesse a perícia nas menores. Eu falei, doutor, eu tô achando que essas fotos aqui não são das menores, não. Ele disse que já tirou, mas que não é ela. Eu falei, vamos fazer o seguinte, tenta trazer ela aqui. E a mulher topou. Eu provei que era mulher. Contrário senso, não eram as crianças, então eu evitei de fazer exames constrangedores em 2 menores, o caso foi resolvido, tá? E aqui, para mostrar que o pênis era dele, o contorno venoso, daqui a pouco vai todo mundo no banheiro ficar olhando, né? É único para cada pessoa, inclusive com 3 pigmentações, tá? E aí você faz o cálculo, tá? Eu faço esse cálculo aqui há 30 anos quase. Tá? E hoje tem a telinha que eu falei, maltos.com.br/probabilidade.asp. Então aí os cálculos vão correr para acabar logo, a simetria craniana, um tiro na perna, que é a história, né? Tá aí a bala, a simetria. E eu encerro convidando-os para 4 eventos maravilhosos. Você que está aqui, que gosta desse assunto, se tiver oportunidade, não perca. Então o primeiro deles, o Congresso Nacional de Antropologia Forense,
aqui em Brasília, ali no finalzinho da Asa Sul, na sede do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Está sendo muito bem organizado, eu vou estar lá, o professor Frank Marota talvez venha, a Yara vem, todo mundo vem, vai ser uma maravilha, né? Tantas pessoas boas já estão confirmadas. Isso de 30 de julho a 2 de agosto. E logo em seguida você já cata o avião e vai lá para o Rio, lá no Aterro do Flamengo, Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Perícia Médica da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. Eu também vou estar lá, vou falar do ChatGPT, sensacional. Aí você já viu que é de 5 a 8 de setembro, você já volta em Brasília rapidão e já vai para o Maranhão, com chance de conhecer os Lençóis Maranhenses. De 10 a 13 de setembro, o Congresso Nacional de Criminalística, que vai ter Durão de Portugal também. Durão vem, então vai ter uma parte de medicina incluída, isso é muito legal, essa integração das ciências. E já no final do ano, né, por que não prestigiar, lá em Aracaju, de 12 a 15 de novembro, o Congresso Brasileiro de Odontologia Legal. Então você está vendo, Breno, que nós temos um deadline aqui para primeiro arrumar a espingarda, que você sabe, você que estragou, né? Foi você que deixou ela armada no laboratório. Foi, eu não esqueço não, tá? Nós vamos ter que desmontar, trocar o cilindro e conseguir os espécimens para fazer ensaios agora envolvendo dentes, que foi o pedido da organização. E com isso, então, a gente encerra e se coloca à disposição para qualquer contribuição, dúvida, questionamento, reclamação. Já que a gente estava falando do TikTok aqui, do professor, então é agora aquela hora, né, que você tira o joinha que você já tinha dado, né, que você põe a mãozinha para baixo, compartilha, faz o triplo C, curta, compartilhe e comente. Lembrando que o nosso site, ele é totalmente gratuito, totalmente sem propaganda, tá? Essa é uma diretriz que a gente tem, tá? Não fica legal misturar fotos de pessoas mortas, de pessoas machucadas, com uma publicidade. Então não tem, é um site científico, acadêmico, tá? E é livre. Todas as fotos você pode ver, independentemente de estar cadastrado ou não, tá? Então isso aqui não é uma armadilha, não é uma arapuca, como várias pessoas querem fazer por aí. Tem muito lugar que é arapuca, né? Armadilha é o meu, quando eu chego ali, eu não quero nem ver, tá? Então é um site de publicação científica e ele, inclusive, foi objeto da minha tese de doutoramento aqui nessa universidade, né? Que é o Sistema de Apoio ao Ensino da Medicina Legal. Então agradeço imensamente por estarem aqui até uma hora dessa, né? Agradeço mais uma vez a organização, no nome do Guilherme, né, que está aqui nos prestigiando, que com certeza vai também comparecer ao Congresso Nacional de Antropologia Forense aqui em Brasília, no finalzinho de agosto, ok? Então, muito obrigado. Essa colinha ali. Dr. Maltos, em nome do todo o Congresso, muito obrigado pela presença. Os dois. Ó. Opa! Uma foto de vocês dois rapidinho. Peraí, faz assim para aparecer, que o patrocinador tem que ver, né? Ai, gruda aqui. Obrigado. De nada. Só pegar o microfone aqui. Ah, sim, rapidinho, pois que eu- não, um aviso. Foi muito bacana estar aqui, né? Poder passar esse conhecimento para os nossos alunos. E o mais interessante é que nesse auditório aqui, 93, eu estava sentado aqui assistindo aula, né? Então é um prazer muito grande rever esse ambiente, essa arquitetura, essa universidade, e estar no meio dos alunos. Então, vou ficando por aqui. Aquele abraço.